Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R, nível intermediário. Eu sou o Ben David e hoje nós estamos com a aula 35, Sistemas S3. Hoje nós vamos falar sobre métodos nesse sistema S3. Para vocês terem mais detalhes sobre esse assunto, bem como de todo o conteúdo do módulo intermediário, acessem a página bendavid.github.io e aqui na opção em cursos você vem em curso R e em curso R você opta pela opção nível intermediário. Em nível intermediário você vai ter a descrição básica do curso e em material você vai ser redirecionado para a página do curso, em que na página do curso a gente tem todo um detalhamento, material escrito, scripts, bem como uma sala especial, que é a sala via Chime, em que você não precisa instalar, se não quiser inicialmente, os programas R e o RStudio para seguir no acompanhamento das nossas aulas, tá? O que a gente sugere para vocês, hoje nós estamos aqui nesse sistema S3, nós estamos falando justamente de métodos. Sugiro a vocês virem aqui no método S3 e lerem todo o conteúdo para complementar com o que nós falaremos hoje nessa aula. Então vamos lá? Bem, aqui nessa aula de hoje, o que a gente antecipadamente, antes de entrar no assunto, também sugere para vocês, se quiserem entender um pouco mais da nossa filosofia de trabalho, cliquem, acessem esse slide lá no nosso material e cliquem em Democratizando Conhecimento para entender um pouco mais da nossa filosofia de trabalho. Revisando, mais uma vez, o que nós temos agora entender um pouco mais. Na aula anterior, nós falamos sobre a classe, como definir uma classe nesse sistema S3, e hoje nós vamos ter aula mais para frente para detalhar um pouco mais sobre esse envio de método. Mas o que nós estamos hoje é justamente na criação do método. A criação do método será justamente nós dizermos para a função genérica, e aí, por meio do useMethod, a função, a chamada de função, ela vai procurar pelo comportamento específico que queremos para essa determinada classe. Isto é, para essa instância da classe que é o nosso objeto de interesse. Então, o que nós queremos hoje é detalhar um pouco mais sobre o método, que nada mais é do que uma função do tipo closure, do tipo closure, da tipagem, né, em C closure, do R, que é dado por meio da função function, né? O que nós vamos falar hoje também é acrescentarmos algumas características do useMethod que nós vamos perceber no despacho dos métodos que nós tivermos dados aos caracteres, né, aos nomes que existem nas classes, no atributo class, e aí nós vamos perceber algumas características que vão existir nos argumentos que vão ser passados da função genérica para o useMethod. Vamos lá. Bem, então nós temos o método S3, que nada mais é do que uma função do tipo closure, né? E que isso daqui está associado à tipagem da linguagem C para os nossos objetos R. Tem uma sintaxe específica. Nós falamos na aula anterior e demos características e ressalvas para a utilização dos nomes das classes que nós vamos criar para os nossos objetos. Então, super importante, se você não assistiu a aula
sobre classes e classes implícitas. Sugiro parar por aqui e voltar para essa aula. E aí o que é que vai acontecer? Ela é essa sintaxe do qual nós temos a função, quer dizer, o nome generic, que é o nome da função genérica, e a composição do nome class, que é o nome da classe. E a gente o que é que faz? Separa por um ponto. E essa sintaxe aqui do nome do método, dessa forma, é o que é a condição para que o useMethod encontre o método específico dado a classe que nós temos no objeto, que entra na função genérica no primeiro argumento. Então vamos lá. Então um exemplo de método. Bem, eu criei aqui, nós já tivemos nossa aula de funções genéricas. Como é que a gente cria uma função genérica? Então, simplesmente a gente não passa nada. Pode ser que a gente inclua alguma coisa antes da chamada useMethod internamente na nossa função genérica, mas de praxe a gente usa essa forma aqui de criação. E aqui eu criei uma função genérica de nome quem, associada ao nome quem. E aí o que é que acontece? Eu criei um objeto chamado pessoa. Então vamos entender assim, tá? Chamado pessoa, eu estou dizendo que eu criei um objeto ben que se associa ao nome pessoa e atribuí uma classe ao objeto pessoa chamada e. O que é que vai acontecer? Como é então o meu método para essa classe? É eu pegar o nome da função genérica, ponto, o nome da classe. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu usar a função quem, o useMethod irá procurar, isto é, irá enviar, despachar para o método cuja classe esteja associado à classe E. No caso, ele vai despachar em quem é. E aí, quando eu chamar pessoa, ele vai me retornar esse resultado. Sou eu. Então, aqui, nesse caso, uma coisa que é interessante, que nós vamos ter no método, e aí é onde entra a importância da função genérica. Eu não vou usar a chamada pelo método, mas sim pelo genérico. Isto é, pela função genérica. Você tem que acreditar que o useMethod irá procurar o método específico dado à classe do objeto. Então, a base é essa. Aspectos gerais de um método. Bem, o método deve ser criado considerando a existência de uma função genérica ou uma classe. Então, não há sentido de eu ter um método se eu não tenho uma função genérica ou uma classe associada ao objeto de interesse, né? O método deve apresentar os mesmos argumentos que a função genérica. Então, se você tem 3 argumentos para a função genérica, você deve ter 3 argumentos para o seu método. A única exceção é quando você usa o objeto 3 pontos. E o objeto 3 pontos indica que você pode, posteriormente ao ter criado uma função, adicionar mais argumentos a essa função. Uma coisa que é de praxe muito comum, por exemplo, é a função plot. A função plot ela tem diversos argumentos, do qual um dos argumentos que existe nela, na realidade, na sintaxe de entrada de argumentos, a gente usa os 3 pontos, dizendo que eu posso inserir mais argumentos se eu quiser posteriormente após a criação. Então, se isso acontecer na função genérica, significa que meu método pode ter mais argumentos que a função genérica, tá? Do contrário, teremos apenas as funções genéricas, teremos apenas os mesmos argumentos da função genérica para
o método. Uma outra coisa que nós devemos levar em consideração. No sistema S3, apenas, aí vai ter uma ressalva, mas apenas a verificação da classe do objeto será verificado apenas no primeiro argumento da função genérica. Então, eu não posso entrar com um objeto que tem uma classe no segundo, no terceiro argumento específico da função genérica. O useMethod, irá observar apenas o primeiro argumento da função. Vai ter uma ressalva e nós vamos mostrar mais aqui à frente. Então, reforçando, evitem nos nomes das funções genéricas ou classes o uso de pontos. Por exemplo, nós podemos nos enganar, existe uma função no R chamada t.test. t.test é uma função que calcula, por exemplo, o teste T, que nós usamos muito em testes de hipóteses, quando nós dizemos que a variância dada uma população normal, a variância populacional é desconhecida. Então, nesse caso, a gente poderia pensar, eu tenho uma função t.test, então isso é um método. Porque t é o genérico, ponto é a separação, porque teste é o método, é a classe específica do objeto. Então, t.test é o método. Não é. Então, você quando vai verificar lá o t.test, ele tem internamente uma chamada useMethod. Isso porque essa função, este objeto, muito provavelmente, foi criado antes da entrada do sistema S3. Então, por questão sintática, para que não haja conflito das funções genéricas a procurarem os métodos específicos, isto é, despacharem para os métodos específicos, evitem estar usando pontos nos nomes das classes. Quarto ponto, a chamada de função deve ser realizada preferencialmente pela função genérica. Ora, se você cria uma espécie de entrada, quer dizer, você quer entrar com o sistema S3 para a implementação do seu código, não há sentido você, quando cria sua função genérica e cria seu método, você usar a chamada pelo método. Então, é como se, por exemplo, eu acho que nós vamos visualizar aqui a função print. Ela, por exemplo, ela tem 284 métodos, pelo menos nos pacotes base e nos pacotes que eu tinha instalado na minha máquina. Para os demais eu não sei, porque nós não temos como controlar a criação de métodos no R. Mas só esse genérico, ele tinha 284. Então, não há sentido, nessa situação, eu ter que estar chamando a função pelo método para um determinado objeto. Eu vou chamar pelo genérico e confiar que o useMethod vai encontrar o método específico. Essa que é a lógica. Mas nada impede, caso deseje, realizar a chamada da função pelo método. O recomendado é nós chamarmos pelo genérico. Se assim não for, para que criar o genérico e criar o método? Basta criar a sua função propriamente dita e não usar nada, por exemplo, desse sistema S3. Por fim, na criação de funções genéricas em pacote, deem preferências ao nome das classes exatamente igual ao nome do pacote. Isso nós já recomendamos na aula sobre classes e classes implícitas e fizemos lá as nossas justificativas. Qualquer coisa, dúvida, dá uma olhada na aula sobre classes e classes implícitas. Bem, e aí o que acontece? Nesse caso aí, a chamada de função pelo genérico e não pelo método. Então, pensem que para essa função genérica, pode existir aqui diversos métodos. Eu vou estar lá fazendo a chamada da função pelo método. Ora, o genérico é quem vai se encarregar, dado a classe do meu objeto, de procurar o método específico e despachar nele.
Então, eu não vou estar preocupando de chamar a função tendo que observar qual é a classe do objeto. Não, eu vou deixar isso. Ora, o sistema S3 ele vai me servir para isso. Eu vou deixar que a função genérica se encarregue disso, né? Então, isso vai facilitar muito o nosso trabalho nesse aspecto. Não vamos estar nos preocupando nesse aspecto, nesse sentido, né? De ter que estar fazendo a chamada de função pelo método. Então, dessa forma, nós vamos deixar o genérico ou a função genérica se encarregar dessa situação. O método padrão. Bem, quando nós falamos lá em classes e classes implícitas, nós chamamos o método padrão relativo a uma pseudoclasse chamada default. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: quando eu crio o meu genérico, então o meu genérico eu já criei, eu estou usando o mesmo genérico lá, quem, né? E aqui eu tenho um objeto, atribuir essa classe ao objeto, e aí o que é que vai acontecer? Eu criei o método específico para ele, mas se eu chamar um objeto e inseri-lo no primeiro argumento da minha função genérica, e ele não identificar a classe E, ele, se não existir, ele vai me soltar um erro. A menos que eu tenha criado um método padrão. Que significa, ó, se o objeto não tem a classe desejada, padronize, use um método padrão do que o comportamento vai ser esse. Para qualquer outro tipo de objeto que não tem essa classe, vamos dar esse comportamento para esse objeto. Vamos dizer assim. Então, o que é que vai acontecer? Inicialmente, então, formalizando, criei o meu método E, e criei o método padrão. Significa dizer, então, que se o objeto não tiver a classe E, ele vai despachar no meu método padrão. Inicialmente, o que é que vai acontecer? Em termos de aplicação, novamente, criei o objeto bem associado à pessoa e não atribuí classe nenhuma para ele. Quando eu chamo o genérico, ele me imprime duas interrogações. O que é que aconteceu? O useMethod procurou pela classe desse objeto, não encontrou. Como ele não encontrou, não existia especificamente nem na classe implícita desse objeto, não existia método, então ele foi lá e despachou no método padrão. Por isso que ele printou duas interrogações, que era o de se esperar. Agora, aqui nesse caso, eu atribuo à pessoa uma classe, um atributo, né? Agora e aí o que acontece? Chamo novamente o meu genérico e ele muda o comportamento. Essa que é a ideia. Então, nesse caso agora, o que foi que aconteceu? Ele olhou para o argumento desse objeto e verificou que existia um método para ele. E aí o que acontece? Despacha nesse método e o comportamento se altera. Não mais duas interrogações. Agora sou eu. Essa que é a ideia do sistema S3. Agora vem uma coisa muito interessante. Percebam aqui comigo o que é que temos de mais características com o useMethod. Então, o useMethod ele vai ser o responsável por despachar no método específico, dado a classe que nós temos do objeto. Então, aqui nesse caso, o que acontece? Eu tenho aqui o meu genérico e perceba o que foi que eu fiz de diferente das situações anteriores. Quando nós tivemos a aula sobre essa chamada de função useMethod, vamos relembrar. Nós temos dois objetos. Nós temos dois argumentos. O primeiro é generic, que vai ser justamente o nome em string, em caractere, da minha função genérica. O segundo argumento é chamado object,
O object é justamente o nome, ou melhor, o objeto do qual eu associo a classe específica para o método que eu quero. E aí o que acontece? Quando nós definimos esse objeto, ele despreza o primeiro argumento da função. Então, ele não olha mais para o primeiro argumento da função genérica. Ele vai olhar para esse objeto x, em que, se esse objeto x não existir, e aí a gente vai ter que ter um entendimento agora sobre ambientes, que é algo um pouquinho mais complicado, mas nós estamos no módulo intermediário, e aí vocês têm que realmente queimar a pestana para ir para o módulo básico e ir juntando essas informações. Então vamos lá, prestem bem atenção. Então, portanto, primeiro, o useMethod ele é uma função primitiva. Isto é, foi escrita na linguagem C. Então, ele não tem as mesmas características padrões de uma chamada de função em R, escrita em R, por exemplo. Nesse primeiro aspecto, vamos ver o que vai acontecer. Então, quando eu dou um argumento, por default, por padrão, o argumento object ele é null. Isso significa dizer que ele vai procurar internamente o objeto, quando eu não defino aqui em useMethod, ele vai procurar no primeiro argumento da função genérica o atributo class. Quando eu defino e associo o argumento object a um objeto, ele não vai mais olhar para o atributo class do primeiro argumento da função genérica, mas sim para o atributo class desse objeto. Então, eu vou pegar as mesmas funções genéricas e os métodos do que nós fizemos no exemplo anterior e verifiquem comigo. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui a função genérica e tenho alguns métodos. Perceba, eu tenho o método quem.e, quem.outro e quem.default. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vamos lá. Quando eu pego o objeto x, que ele está lá em useMethod, sem atributo algum, class, não tem atributo class. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu vou e também crio um objeto ninguém associado a y. Esse y, ele é justamente o y que vai entrar no primeiro argumento da função genérica quem. Então, quando eu atribuo uma classe a esse objeto y e dou o nome de outro, o que era que a gente teria que esperar? Que quando eu usasse quem e no primeiro argumento y, o nosso useMethod deveria despachar no método quem.outro e imprimir outro. E aí, quando eu executo a função quem y, ele colocou qualquer um. Então, o que aconteceu nessa situação? Primeiro, internamente, na definição, olha que loucura que acontece, que pode ser que a gente se confunda um pouco. Na definição dos nossos argumentos, não existe o objeto x. O que foi que aconteceu aqui em termos de ambiente? Primeiro, uma função, quando é chamada, nós criamos um ambiente de execução temporário para o qual nós poderemos manipular internamente as instâncias que existem no corpo dessa função, no caso da função genérica. E aí o que aconteceu? Aconteceu que no corpo dessa função, o ambiente de execução, lá interno eu chamei o useMethod. O que é que ele faz? O ambiente de chamada de useMethod,
é o ambiente de execução temporário da função genérica. Então, ele vai procurar por esse objeto na função, quer dizer, no ambiente de execução da função genérica. E aí, o que acontece? Quando ele procura por x, não existe esse objeto x. E aí, o que acontece na situação de ambientes? Todo o ambiente ele tem um pai, exceto o ambiente vazio. Então, o ambiente pai do ambiente de execução é o ambiente envolvente aonde a função foi criada, que nesse caso é o ambiente global. E x foi definido no ambiente global. E aí ele encontra x. Só que quando ele encontra x, ele vai lá e futuca o metadado e procura. Existe o atributo class? Não existe. Como não existe o atributo class, o que é que ele faz? Ele procura pelo método específico da classe implícita desse objeto. E como não existe nada para ele, ele despacha no método padrão. E aí, por isso que não sai o outro, e sim qualquer um, que é o resultado aqui. Então, veja a quantidade de conhecimentos que nós temos que ter nessas situações e muitas vezes, percebam, não temos como trabalhar essas informações num curso do qual você fica mesclando assuntos sobre estatística e sobre o programa, o ambiente R. Por quê? Porque existem complexidades que são específicas para a própria linguagem, tais como esses exemplos. Então, aqui tem uma série de assuntos envolvidos que merecem extrema atenção. Tiverem dúvidas sobre essa situação, voltem lá no módulo básico, mas o assunto sobre ambientes nós iremos fazer um aprofundamento nas próximas aulas. Vamos lá para uma próxima característica que existe no use method. O argumento object e a omissão do método padrão. O que é que vai acontecer? Nessa situação aqui, como o objeto x, bem associado ao nome x, não tem atributo class, se não existisse aqui o método padrão, o genérico iria me retornar um erro, porque não teria método algum para ser despachado, que é o que ocorre nesse segundo exemplo. Eu criei todas as funções genéricas e métodos, só que aqui no final eu removi o método padrão. Quando eu removi o método padrão e chamo o genérico de novo, ele me solta o erro. Esse erro é justamente porque ele não teve onde despachar. Para quem despachar, né? Para qual método eu despacharia? Não teve, então ele me retorna, o use método retorna um erro. Bem, agora nós vamos entrar justamente ainda mais relacionado a essa chamada de função use método, alguma coisa fora do normal que ocorre nessa chamada de função. Mais uma vez, o use method ele é uma função primitiva na linguagem C e ele tem características diferentes. A primeira que ele tem é o seguinte. Vamos pegar aqui uma função normal, tá? Antes de eu fazer a chamada do use method. O que é que vai acontecer aqui? Trabalhando mais uma vez com a situação de ambientes. Então, mais uma vez, quando eu crio essa função h, o que acontece? Eu defini aqui no ambiente global essa função, defini mais dois objetos, o objeto 1 e 1 que se associam a x e a y, tá? Então, dois objetos. E aí eu vou chamar essa função, h. Chamando essa função, então, x e y, na entrada do argumento, assumem valores 1 e 1. Tá ok? Beleza. Só que quando eu chamo essa função, o resultado me ocorre 10 e 10. Por que que isso aconteceu? Porque
existe uma hierarquia de ambientes. Quando eu chamo a função H, mais uma vez, cria-se um ambiente de execução e lá dentro, aqui nós temos uma chamada de outra função, que é a função C, de concatenar, e ele tem dois objetos associados a nomes, x e y, só que os objetos são x. E aí o que acontece? No ambiente de execução, eu já tenho objetos chamados 10 para x e para y 10. Então, o que é que acontece? Ele sobrepõe na realidade, ele sobrepõe os nomes que estão acima desse ambiente, no ambiente superior. Então, automaticamente, no ambiente de execução, ele não procura nome nenhum no ambiente pai, que é justamente o ambiente envolvente da função. Por quê? Porque no ambiente de execução ele já encontrou os nomes específicos e aí ele relaciona aos respectivos objetos. Nesse caso, como ele já aqui dentro encontrou 10 e 10, quando ele vai executar a chamada de função, no caso da função C, aqui de concatenar, ele nos retorna 10 e 10. Então, é como se eu usasse o que a gente chama de máscaras de nome, né? Então, eu não olho o que está fora, primeiro eu investigo dentro, se não tiver, eu vou para o ambiente pai verificar se existe esse nome. Nesse caso aqui, nessa situação, o que é que ocorre? Ocorre nessa situação de que aqui dentro já tinha esses dois objetos e o resultado sai 10 e 10. Agora veja o que ocorre com a função genérica. Nós já falamos no use method, com relação às características do use method, que o use method ele não tem, por ele ser uma função primitiva, ele não tem as três partes básicas de uma função criada em R, que é o formals, os argumentos, o corpo e o ambiente. Então, ele não tem o ambiente dessa função. Ele pega o ambiente de execução, na realidade ele pega o ambiente de chamada, vamos dizer assim, né? Desse use method, que nesse caso é o ambiente de execução da função genérica. Então, o que vai acontecer? O que tiver, em linhas gerais, o que tiver instâncias anteriores a use method vai ser executado. Porém, quando o use method ele é chamado, ele despacha para um método específico, dado o atributo class, né, do primeiro argumento, e após ser despachado e o método ser executado, ao se finalizar, o use method ele fecha o ambiente de execução. Isso significa que o que está depois de use method não será executado. E aí a função se fecha e sai o retorno do resultado específico. Mas aí o que é que vai acontecer? Existe uma coisa extremamente importante no caso do use method. Ele preserva os valores atribuídos aos argumentos. Uma vez os argumentos definidos na função genérica, o que está dentro do corpo da função genérica não altera esses argumentos. Então, isso aqui não ocorreria. Vejamos. Então, aqui eu criei uma função genérica, G, criei o método padrão, isto é, quando eu definir os objetos, quando ele for olhar para o primeiro argumento, não vai ter classe nenhuma associada a esse objeto, ele vai procurar pelo método e vai soltar no padrão, porque não encontrou nenhum. Então, nesse caso, o que era que ele deveria fazer? Se fosse uma função normal, né, convencional. Ele iria verificar, observe então, que após então eu criar o método padrão, vamos na sequência.
criei esses dois objetos e estou utilizando eles nos dois argumentos da função genérica. Quando eu executo a função genérica, pela mesma lógica que nós tínhamos da função h, ele era para internamente captar inicialmente os dois objetos x igual a 10 e y igual a 10 e soltar da mesma forma. E não ocorre. Ele soltou 1 e 1. Por quê? Porque uma vez definidos os argumentos, ele preserva os seus resultados de modo ao ambiente de execução da função não modificá-los. Então, isso é uma coisa anormal, aparentemente, né? A gente poderia considerar inconsistente para esse tipo de função, mas não. Isso é uma característica do use method. Ele preserva os argumentos definidos da função genérica. Vamos lá. Uma outra situação. Perceba aqui o seguinte. Agora, eu só defini o argumento x. E veja aqui o que eu estou falando. Apesar de a função e a chamada use method só observar para a classe do primeiro argumento, veja o que eu estou falando. O y não precisa ter classe nenhuma. Uma vez definido x e y, esses valores serão preservados. Eu não estou falando da questão de classe, de qual dispatch o use method vai procurar, tá? Qual método ele vai ser despachado. Não estou falando isso. Eu estou falando que os argumentos x e y serão preservados. Agora veja aqui o seguinte. Aqui agora eu tenho uma função genérica em que aqui eu só defini o argumento x e no meu método padrão eu defino também só o argumento x, só que no corpo da função eu estou lá dentro chamando um outro objeto que é o y, que não está definido aqui nesse argumento. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, avaliando. Eu criei então dois objetos, x e y, e aí o que aconteceu? Eu chamei o meu genérico. Como eu chamei o meu genérico, o que é que vai acontecer? Ele vai executar, o ambiente de execução vai executar essa primeira linha, vai executar essa segunda e vai chamar use method. Quando eu chamo use method, ele olha para o argumento da função genérica e o preserva. Saiu 1, tranquilo. Agora, como não defini y como argumento na função genérica, o que é que vai acontecer? Ele vai procurar no ambiente de execução, do método, que é uma função, e vai observar e que não o encontra. O que é que ele faz? Ele vai para um ambiente superior. Qual é o ambiente superior? Ele vai e verifica dentro do ambiente envolvente dele, né? Que no caso é o ambiente de execução da função genérica e acha o valor 10. E aí o que acontece? Uma vez achado, ele retorna 10. Nessa situação, como eu não defini isso como argumentos da função genérica, ela não foi preservada, até porque não existia. Então, nesse caso, eu preservei o argumento da função genérica, que ele não procurou por 10, mas preservou o valor definido inicialmente, que foi 1, mas no caso do y, ele, na sequência de ambientes, foi procurar justamente no corpo da função genérica e encontrou o valor 10, que é o que ele nos retornou. Bem, por fim, nesse caso aqui, agora ocorre nessa mesma situação, pegando a função genérica aqui nesse caso, a função genérica ela passa a ter o comportamento, pensando das situações anteriores, ela passa a ter o comportamento igual à função h. Nesse caso aqui, eu defini a função genérica, tá? Ó, chamei x, x e y. Aqui, fora no ambiente global, que é justamente o ambiente envolvente,
que foi o ambiente onde eu criei a função, o método aqui nesse caso, né, g.default, o que é que ele vai acontecer? Aqui dentro eu não defini nada, só defini aqui fora, né, no ambiente global. Quando eu chamo a função g.default, o que é que vai acontecer? Ela vai trabalhar de forma normal a uma função criada no R. Por quê? Porque não passa pela função genérica, que é onde está aí a peça-chave, que é justamente a chamada useMethod, que tem aquelas características, além do que nós falamos agora nas aulas anteriores. Tranquilo. Agora nós temos uma outra situação, que é podermos criar também métodos para funções primitivas genéricas. Nós mostramos lá nas funções genéricas, nós mostramos formas de como encontrar, até criamos funções para isso, para verificarmos quais as funções primitivas, isto é, funções que foram escritas na linguagem C, e elas vão estar alocadas no pacote base, né? Todas elas. E nesse caso aí, se nós sabemos que uma função dessa ela é primitiva, genérica, posso eu criar um método para ela. Por exemplo, um caso aqui é o print. Print é uma função genérica. Então, eu posso dar um comportamento e criar um método específico para o meu objeto. Ao eu chamar print, eu crio um método específico para que o genérico despache nele. Então, aqui nesse caso, eu criei um objeto de 1 a 10 e associei a classe a ele chamada comp. E aí eu criei o método comp. Nesse caso, o meu método comp, eu estou usando aqui internamente a função cat, que nesse caso eu misturo, né, texto com os resultados específicos. E aqui o que acontece? Sem atribuir uma classe específica, quando eu printo um objeto, um vetor, ele vai me mostrar esse resultado dizendo aqui a indexação do primeiro elemento, né, e os demais valores. Só que agora, como o meu objeto ele tem uma classe, eu vou printá-lo dessa forma. Não mais apenas com os valores. Eu vou dizer o comprimento de 1, 2, 3 até 10 é 10. Então, eu estou dizendo, além dos valores, eu estou dizendo o comprimento do objeto na hora de printar. Entendeu? Então, a técnica ela vai ser a mesma. Eu, para criar um método para uma função primitiva genérica, por mais que ela tenha, nesse caso, sido escrita em C, o despacho dela vai ser algo similar ao que ocorre com o useMethod, tendo as suas variações. Então, nessa situação aqui, nós vamos criar esse método de forma similar ao que criamos para a criação com as nossas funções genéricas criadas por meio de useMethod. Tá ok? Bem, uma outra coisa que vai nos dar suporte é justamente a procura por métodos. Eu posso procurar os nossos métodos perguntando pelas funções genéricas que existem. Dado que eu conheço uma função genérica, quais são os métodos que existem para essa função genérica? Ou posso pensar de outro modo. Olhando que existe uma classe, eu posso pensar quais os métodos que existem dados para essa classe. Então, nós podemos usar essas três funções. Do pacote utils, usar a função métodos. E do pacote loop, nós podemos utilizar a procura desses métodos pensando na função genérica. Então, eu uso essa segunda. Ou pensando no nome da classe. Vamos lá observar. O métodos, você consegue também, se você não colocar nada e disser só o nome da função genérica, ele vai procurar. Mas se você quiser procurar o método pela classe, basta você dar o argumento class e definir o nome da classe. Da mesma forma, ao invés de separar. Mas nós vamos perceber que esses dois últimos, eles nos detalham um pouco mais sobre esses métodos. Então, vamos lá. Usando o primeiro caso, usando o pacote utils, que é da base do R, tá? E usando a função
methods. Então eu simplesmente digito o nome print e aí ele me solta todos os métodos específicos. Aqui eu não vou colocar, não coloquei por questão de espaço. Mas aqui nesse caso, com os pacotes que eu tinha instalado do CRAN com os que eu tenho da base, eu encontrei 284 métodos específicos para o genérico print. Veja que loucura! Então não tem como se definir quantos métodos existem para um determinado genérico, dada a quantidade de pacotes que existem aí no CRAN, né? Então nessa situação eu utilizei a função métodos e agora eu estou utilizando o S3 métodos genérico. A única diferença que vai ocorrer é que aqui eu entrei pelo próprio nome da função e aqui eu usei com o nome da função em termos de string. Bem, aqui nesse caso ele só me dá um detalhamento dando o método com um asterisco ou outro para uma outra, que significa que nessa situação esses métodos dos quais foram desenvolvidos em pacotes específicos, eles não foram exportados pelo namespace. Mais uma vez, se desejar entender qual a função do namespace em um pacote, volta lá para o módulo básico que nós descrevemos, ou então vão até a nossa página bendavid.github.io e vão lá num dos nossos projetos que é o meu pacote R, do qual a gente ensina a desenvolver pacotes. Então lá a gente discute um pouco sobre essa estrutura namespace, que ela foi adquirida ao longo do tempo do desenvolvimento do R para termos um controle melhor de exportação de funções. Bem, aí o que é que essa função S3 Method Generic ela nos dá do pacote Sloop? Ela, além de dizer com asterisco quais os que são visíveis ou não, aqui no caso, na coluna visible, ele diz para nós false, ou seja, não são visíveis. Nós não conseguimos ver o código interno dessa função, é isso que nós estamos dizendo. Mas ele me dá mais características, ele me diz o seguinte, de onde é que veio essa função? Aqui, como ele diz, registered S3 methods, possivelmente está na base do pacote, quer dizer, isso aqui são funções da base do R, né? Nesse caso, e que ele me separa o genérico da classe, me diz a condição de visibilidade e me diz ainda o pacote. Algo bem simplificado pelo método, pela função methods do pacote utils. Aqui nós temos uma outra situação que eu estou procurando pelo método, não olhando pelo genérico, pela função genérica, mas pelo nome da classe. Aqui eu estou atrás de saber quais os métodos que tem para a classe Factor. E aqui nós temos esses métodos específicos. E agora eu pergunto, usando agora o S3 Methods, quais são, nessa situação, quais são os métodos específicos que nós temos para um tipo de classe chamada Factor. E aqui ele me diz, ó, todas essas funções, todos esses métodos aqui, que aqui eu tenho o genérico, ponto, factor, eles são todos visíveis e do pacote base. Então eu tenho ainda mais essa informação, né? Então nesse caso era isso que nós queríamos passar para vocês. Complementos e algumas peculiaridades que podem existir a mais, tá lá no nosso material escrito. Então, terminando essa videoaula, corra para ler esse material escrito, que vai complementar todo esse conhecimento que nós tivemos para essa videoaula. É isso, um abraço e até a próxima.